Olá, mais uma vez, seja bem-vindo ao curso de Introdução ao Grego Bíblico e hoje é a nossa aula de número 4, que o tema será o caso ou os casos e o artigo. E você não sabe o que é o caso, o que significa essa ideia de caso, você já vai ver logo logo. Então, para que a gente introduza você ao que significa os casos, primeiro é importante você entender os tipos de língua que existem no mundo. Uma delas é chamada língua analítica ou estilo analítico. Por exemplo, veja o inglês, que é uma língua que necessita de muitas preposições. E também a função da palavra é indicada por sua posição na frase. Então, eu dependo para que eu entenda a frase, ou seja, escutando ou lendo, eu preciso que determinadas palavras, por exemplo, o sujeito, o verbo e o complemento do verbo, estejam em determinadas posições. Se eu altero a posição, eu altero o significado da frase, ou da ideia que eu quero transmitir. Então, por exemplo, nós temos a forma tradicional de uma frase é sujeito, verbo e o complemento verbal. Assim também é no português, embora o português tenha um pouquinho de sintética e a gente já vai ver o que isso significa. Que, na verdade, a língua sintética é a função da palavra na frase, ela é indicada pela inflexão das palavras. Então, veja, a inflexão das palavras é quando eu modifico a palavra por causa do gênero, por causa do número. Isso acontece no português. Nós temos, por exemplo, a palavra menino, meninos, menina, meninas. Enquanto, por exemplo, no inglês nós temos a palavra boy e girl, para dizer menino ou menina. Mas se eu quiser dizer, por exemplo, amigo, amigo, amiga, amigos, amigo, amiga ou amigas, certo? Amigo, amigos, amiga, amigos. Em inglês nós temos uma palavra só, friend. Então, veja que é uma língua que não inflexiona tanto quanto na língua portuguesa. Então, portanto, a nossa língua portuguesa, ela pode ser dita que ela é um pouco analítica, porque ela depende da posição da palavra na frase, utiliza mais ou menos um número regular de preposições, mas ela é um pouco sintética, porque ela inflexiona muitas palavras, incluindo os verbos. E, especialmente agora, sintética, a gente pode dizer que é a língua grega, a língua latina, o alemão, o russo e outras línguas por aí. Então, como a língua grega é uma língua sintética, uma língua que modifica bastante, as palavras, a terminação das palavras, se é masculina ou é feminina, mas também em relação ao caso. A gente vai tentar entender o que é o caso a partir de uma analogia aqui. Então, a palavra ela pode ser analisada de 3 modos. Então, você pega uma palavra dentro de um texto e você consegue analisar essa palavra de 3 formas. Primeiro, pela ortografia. E isso tem a ver com a forma da palavra. E eu coloquei aqui que isso é algo imutável, ou seja, você não muda isso. Por exemplo, a palavra Jesus. Jesus contém, na sua ortografia, sempre é escrito com J, nunca com G. Sempre é escrito com S, mesmo que tenha o som de Z, Jesus, ok? Mas na sua forma é com J e com S, ainda que tenham sons similares a outros fonemas da nossa língua. Então, a sua forma é imutável. Uma analogia, por exemplo, para a gente entender isso aí com um exemplo fora da gramática, fora da língua. O homem, por exemplo. O homem, o que está relacionado à ideia da ortografia, que tem a ver com a forma, o homem, ele tem uma raça. Pode ser branco, pode ser negro, pode ser amarelo. Então, isso é a raça, é algo que não muda, é inalterável no homem. Então, vamos ver agora uma outra característica, uma outra forma de analisar uma palavra em relação à sua morfologia. Então, a morfologia tem a ver com a classe da palavra, que também é algo imutável. Então, veja, a palavra Jesus que a gente está usando como exemplo. Na palavra Jesus, na classe, ela é um substantivo. E isso nunca vai mudar. Eu não tenho como transformar a palavra Jesus num adjetivo ou num verbo. Isso é imutável. Pegando como exemplo, a nossa analogia aqui, pegando como exemplo a ideia do homem, o homem, por exemplo, em questões de classe, ele é um mamífero. Então, eu não posso transformar o homem num réptil ou num pássaro, certo? Ele sempre será um mamífero. Então, é algo que é imutável, assim como a palavra Jesus é um substantivo e isso é inalterável. Agora,
Veja a terceira forma de analisar uma palavra é pela sua sintaxe. A sintaxe tem a ver com a função que a palavra executa dentro de uma frase. E isso, sim, isso é variável. Por exemplo, no nosso exemplo, a palavra Jesus, se vier antes do verbo, essa palavra Jesus pode ser o sujeito da frase, ou até mesmo o vocativo, quando você chama Jesus, você está clamando alguma coisa. Se Jesus vier depois do verbo, na nossa língua, por exemplo, pode ser o objeto direto da frase, ou pode ser o objeto indireto, ou, se tiver numa frase ligada por um verbo de ligação, pode ser o predicativo do sujeito, certo? Então, dependendo da posição que essa palavra está em relação ao verbo, a palavra tem funções diferentes. O sujeito não é a mesma coisa que o objeto, assim como o vocativo não é a mesma coisa que o predicativo do sujeito. Então, em relação à nossa analogia, né, que eu estou usando a ideia do homem, né? O homem, por exemplo, se o homem, o ser homem, está dentro de uma casa, quem sabe ele pode ser o pai, o filho, uma visita, né? Ou se ele está no trabalho, ele pode ser o chefe ou pode ser um operário. Ou se ele está na escola, ele pode ser um professor ou um aluno. Veja? Então, a posição que, no caso aqui na nossa analogia, o homem está, muda a sua função, assim como a palavra. A posição que ela está dentro da frase, isso altera a sua função. E é precisamente isso que tem a ver com o caso na língua grega. Porque na língua grega não tem a ver com a posição da palavra na frase, mas sim a sua terminação. Entende? Então, por exemplo, se eu quiser saber se essa palavra é um sujeito, ela é um vocativo, se é um objeto direto, um objeto indireto, eu não vou olhar a posição da palavra, mas eu vou olhar a terminação da palavra. Isso significa que, na língua grega, não importa aonde a palavra esteja dentro de uma frase, é a terminação dela que vai me dizer se ela é sujeito, se ela é objeto, se ela é um vocativo ou qualquer outro caso que ela possa assumir. Vamos ver isso pouco a pouco. Então, veja aqui, como eu disse, usando a língua portuguesa. Nós temos, né, menino, meninos, menina, meninas. Essas terminações, essas desinências, o, os, a, as, é o que me indica. Eu encontro nessas terminações o gênero, se é masculino ou feminino, e encontro um número, se é singular ou plural. A mesma coisa em relação ao verbo. O verbo cantar, por exemplo, né? A terminação dele aqui, neste caso, cantaram, me indica o tempo. Me indica o modo, se é indicativo, subjuntivo, me indica a voz, se é voz ativa, voz passiva, voz reflexiva no português, no caso. A pessoa, se é primeira, segunda, terceira, o número, se é singular ou plural. Tudo isso pela terminação da palavra. E a mesma coisa, então, vai funcionar com a língua grega. Só que no caso aqui, pegando em relação aos substantivos, né? A gente já viu um pouco de verbos na aula passada, mas agora a gente vai começar a ver os substantivos. Então, em relação aos substantivos, a terminação do substantivo vai me indicar não apenas o gênero e o número, mas também o caso. O que essa palavra está executando naquela frase. Vamos ver isso agora. Então, em relação ao gênero. Sobre o gênero, existe um detalhe adicional na língua grega que não tem na língua portuguesa. Que o português nós temos palavras masculinas e nós temos palavras femininas, mas o grego tem um gênero a mais, que é o gênero neutro. Então, isso não significa que palavras como, por exemplo, computador, ou mesa, ou cadeira, são sempre do gênero neutro. Não. Algumas coisas, objetos inanimados que existem na realidade, podem ser definidos como masculino e feminino e outros podem ser definidos como neutro, ok? Mas existe, então, o caso neutro. Existem palavras que vão ser masculinas e sempre serão masculinas, palavras que são femininas e sempre serão femininas e palavras que são neutras e sempre serão neutras. Não possuem um gênero específico. Em relação ao número, sobre o número, igual no português, assim também é no grego, nós temos o singular ou plural, ou seja, nós podemos ter um objeto, ou uma ideia, ou múltiplas ideias, dois ou mais. E em relação ao caso, nós temos, esse aqui seriam os principais casos gregos, são 5 casos. O nominativo, que é o termo que a gente usa quando a gente quer dizer que essa palavra ela é o sujeito de uma frase. E tudo aquilo que se relaciona, ou, na verdade, tudo aquilo que se relaciona com o sujeito. Por exemplo, o adjunto adnominal, que pode ser um artigo ou um adjetivo que acompanha o sujeito, né? O aposto, que é uma explicação sobre o sujeito. Um predicativo do sujeito, que é quando eu tenho
um atributo sendo descrito sobre o sujeito. Eu sempre vou utilizar um verbo de ligação para isso. Um segundo tipo de caso é o genitivo. O genitivo é um termo que a gente utiliza para descrever o adjunto adnominal restritivo. Sei que parece difícil, mas simplesmente se você encontrou uma preposição de, geralmente, no português, no caso, né, na sua tradução, geralmente você vai ter isso no grego, no genitivo. Porque o genitivo ele indica posse ou local de origem. Veio de tal lugar, a partir de tal lugar, ou pertence a alguma coisa ou alguém, certo? Então, essa preposição de, geralmente é o que indica que existe uma relação genitiva, uma relação de paridade, ou existe um relacionamento ou de explicação de um substantivo para o outro. Um outro caso que é o dativo. Dativo, geralmente, ele vai ser o objeto indireto da nossa frase. O que é o objeto indireto? É o complemento de uma ação, mas que é utilizado uma preposição. Ok? Eu tenho o verbo, uma preposição e então o complemento verbal. A gente vai ver isso logo logo, não se preocupe. Um outro caso, que é o contrário do dativo, é o acusativo, que ele descreve, então, o objeto direto. Ou seja, eu tenho o verbo e o complemento verbal não precisa de nenhuma ponte, não precisa de nenhum auxílio para eu chegar do verbo, da ação, que eu quero até o resultado da ação, né? O complemento da ação. Então, não existe preposição. A gente chama isso de objeto direto e vai ser representado pelo caso acusativo no grego. E por último, que não é tão comum nos textos bíblicos, mas pode aparecer, que é o vocativo. O vocativo, ele designa a pessoa ou coisa invocada. É um chamamento. Por exemplo, Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Esse Lázaro, certamente, como é o chamamento, é um chamado, vai estar no caso vocativo. Então, dentro de uma frase, usando, né, o português como base, nós vamos ter, eu coloquei aqui colorido, se você perceber, essas cores é exatamente para nos ajudar, eu vou utilizar essas cores daqui para frente, sempre que a gente falar sobre nominativo, genitivo, dativo, ok? A gente vai usar essas cores. Então, sempre que você ver, por exemplo, o vermelho, você já sabe que é um nominativo. Só simplesmente por questões didáticas para nos ajudar. Então, veja, utilizando uma frase ou o parâmetro do português que geralmente posiciona as palavras dentro de uma frase, e a gente já viu isso, né? A questão do sujeito, o verbo e o complemento, essa é a ordem de uma frase tradicional na língua portuguesa, uma frase regular. Eu vou ter sempre o sujeito, o verbo e o complemento verbal. Então, como que a gente veria esses casos flutuando, então, no português? Então, o vocativo sempre vai aparecer no começo, antes do verbo, ok? No caso aqui, um verbo de ação, ok? Comprar, comer, falar, são verbos de ação. Então, o nominativo é aquilo que vem antes do verbo, isso tudo para nós, ok? Para nós, na nossa língua portuguesa. No grego, como eu disse, ele pode estar totalmente fora de ordem, porque não importa a ordem, certo? Importa a terminação, que vai me indicar quem é o sujeito dentro de uma frase. Mas para nós, o nominativo é algo que aparece sempre antes do verbo. O genitivo pode aparecer antes, pode aparecer depois, porque o genitivo ele é dependente do substantivo e não do verbo em si, ok? Então, ele pode aparecer ao lado de um substantivo que pode ser o sujeito ou pode ser o objeto. Então, depois do verbo, a gente sempre vai ter o acusativo, ao lado dele pode ter um substantivo ou não, que seria um genitivo, ou nós podemos ter um dativo, que pode também estar acompanhado de um genitivo ou não, de alguma coisa. Agora, se a gente tem um verbo de ligação, nós vamos ter antes do verbo um nominativo, mas também depois do verbo um nominativo. Então, aquilo que vem antes e depois de um verbo de ligação, por exemplo, ser ou estar, sempre vai ser o caso nominativo. E é claro que é o contexto que vai nos ajudar a entender quem que é o sujeito e quem que é o predicativo do sujeito nesse caso, que é a qualidade ou atributo que está sendo destacado sobre o sujeito. Então, se eu falo, Jesus, por exemplo, disse, eu sou o pão da vida. O pão da vida é o predicativo do sujeito Jesus, que disse eu, né? O sujeito eu, que era Jesus, certo? Então, e ambos, pão da vida, como eu, estarão no caso nominativo, certo? Nominativo. Vamos para o próximo slide. Então, o nosso objetivo nessa aula, basicamente, é nós entendermos os casos por meio do artigo.
Então, o artigo pode ser o, a, os, as, certo? E claro, nós temos o caso neutro, que não existe uma tradução para isso no português, pode ser o ou as, porque depende da palavra em português e não em grego, né? Se em grego é neutro, em português vai assumir ou uma palavra masculina ou uma palavra feminina. Mas o artigo em si é o, a, os, as, ok? Só que existem várias formas de escrever o artigo, porque se o artigo é masculino, nós temos uma declinação. Se o artigo é feminino, nós temos outra declinação. E se o artigo for neutro, existe outra declinação. E aí, se é singular ou plural, vai assumir N formas, né? Okay? Múltiplas formas. Então, por exemplo, se nós temos uma palavra que ela é o sujeito, ok? Um substantivo X, que ele é o sujeito de uma frase, e ele é masculino, e ele é singular, então, o masculino singular sujeito é nominativo. Portanto, ele vai assumir o artigo que vai acompanhar, ele vai ser ro, ok? Ro. Se ele é masculino, ele é singular e ele é o genitivo, ele é de alguma coisa, por exemplo, pão dá vida, esse dá vida vai assumir a forma do artigo tu. Essa é a forma do artigo tu. Se ele for o objeto indireto, existe uma preposição, às vezes a preposição nem é necessária, porque a forma do substantivo e do artigo em si já é dativo, já indica que precisa de uma preposição, ok? E, portanto, vai ser a forma to. E depois ton para o acusativo e as formas no plural, roi, ton, tois, tus, ok? Cada uma dessas formas, como que eu vou traduzir isso? Traduzo por o. Se é masculino, tudo isso aqui é traduzido por o. Esse que é feminino, tudo isso aqui é traduzido por a. E esse que é neutro, tudo isso aqui pode ser traduzido por o ou por a, porque depende da palavra, como que ela vai se encaixar na nossa língua, por um substantivo masculino ou um substantivo feminino. Mas o que é importante aqui? É importante que você aprenda, tente com o seu cérebro, com os seus olhos, tirar uma foto dessa tabela e memorizar isso. Porque isso será importante para que você consiga identificar o que é o que dentro de uma frase em grego. Se a palavra que está com aquele artigo, ela é um substantivo, sujeito, se ela é um substantivo e ela é um genitivo, ela está dando a ideia de posse ou de pertencimento a outro substantivo, ou se ela é o objeto direto, o objeto indireto, certo? Então, isso é importante porque é através do artigo que a gente também vai entender a terminação de cada um dos substantivos. Então, vou repetir porque isso é bastante importante. É pela terminação ou pela formação do artigo, veja aqui que está destacado em vermelho. Essas formas em vermelhos, é por essas formas aqui, que basicamente a maioria delas serão copiadas por cada um dos substantivos. E aí então eu vou entender o que é o substantivo naquela frase por meio do artigo ou pelo formato do artigo. Então, vamos ver isso aqui coluna por coluna. Antes, só um detalhe importante. Veja que em grego, se eu não tenho o artigo, se um substantivo determinado, ele não tem artigo, isso significa que ele está sendo descrito de uma forma indefinida. No português, a gente usa o indefinido através das expressões uma, uns, umas. Mas em grego não existe uma palavra para uma, uns, umas. Nenhuma palavra, nem duas, nem três, nem quatro palavras. Nenhuma sequência de palavras. O que existe se uma palavra não tem artigo, então ela é indefinida. Então, se eu digo, por exemplo, cavalo em grego, hippos. Então, hippos pode ser um cavalo ou simplesmente cavalo. Agora, se eu digo hippos, então eu estou dizendo o cavalo, certo? Então, isso é importante você lembrar que se não tem artigo, nossa palavra ela está indefinida. Então, como que a gente vai memorizar isso aqui? A gente memoriza através da repetição. Então, vamos repetir, olha. Ro, tu, to, ton. Roi, ton, tois, tus. Vou repetir? Ro, tu, to, ton. Roi, ton, tois, tus. Então, nominativo ro, genitivo tu, tudo isso do singular. Dativo to, acusativo ton. O plural agora. Nominativo roi, genitivo ton, dativo tois e acusativo tus. E a mesma coisa vai funcionar
para o feminino e para o neutro, obviamente com sons diferentes, mas a ideia é a mesma. Se eu tenho, por exemplo, uma palavra que tem tes, esse formato aqui, ó, que é um feminino singular genitivo, então isso significa que se é tes, ele é uma palavra que indica a posse. Ela tem uma relação, está descrevendo alguma coisa sobre o substantivo anterior, certo? Então, essa é a terminação, ou é a forma, né? Na verdade, é aqui a forma do artigo para descrever a posse de alguma coisa. Se eu tivesse, por exemplo, esse feminino aqui, ten, que é um acusativo singular feminino, né? Ten, significa, então, acusativo é o objeto direto. Não existe preposição entre o verbo e a palavra que está sendo definida pelo artigo ten, ok? Então, vamos ver agora o feminino, então. Re, tes, te, ten, hai, ton, tais, tas. Vou repetir. Re, tes, te, ten, hai, ton, tais, tas. E por último, então, o neutro, se a palavra for neutra, ela vai adquirir estas formas do artigo neutro, que é to, tu, to, ta, ton, tois, ta. Então, vamos falar tudo isso agora, para que a gente possa tentar memorizar o mais breve possível, né? E quem sabe mais didaticamente possível. Então, começando pelo masculino, todo ele, depois o feminino, depois o neutro. Ho, tu, to, ton, hoi, ton, tois, tus. Re, tes, te, ten, hai, ton, tais, tas. To, tu, to, ta, ton, tois, ta. Ok? Mais uma vez. Ho, tu, to, ton, hoi, ton, tois, tus. Re, tes, te, ten, hai, ton, tais, tas. To, tu, to, ta, ton, tois, ta. Quanto mais vezes você repetir isso e tentar imaginar nos seus dedos, ho, tu, to, ton, hoi, ton, tois, tus, ok? Primeira vez que a gente conta, são 4 casos do artigo. Um detalhe importante, o artigo não tem invocativo, por quê? Porque não tem como eu chamar uma pessoa usando um artigo. Então, se o vocativo tem a ver com o chamamento, a gente não chama a pessoa com artigo. Porque na língua grega, os nomes próprios, eles podem adquirir artigo, mas não no chamamento, ok? Então, por isso não tem o vocativo aqui. Mas, então, nós temos 4 casos, certo? Em relação ao artigo. É o nominativo, genitivo, dativo e acusativo. E a gente vai lembrar assim, ho, tu, to, ton, hoi, ton, tois, tus. Ok? Que é a forma primeiro do singular e depois a forma segunda do plural. Isso para nos ajudar, quando a gente observar uma palavra no texto, a gente vai contar ho, tu, to, ton, hoi, ton, tois, tus, até encontrar aquela forma por som na nossa memória, certo? Isso vai nos ajudar a identificar. Então vamos lá. Ho, tu, to, ton, hoi, ton, tois, tus, re, tes, te, ten, hai, ton, tois, tas, tais, tas. E por último, to, tu, to, ta, ton, tois, ta. Certo? Então, memorize isso e logo, logo você vai conseguir perceber. A gente já vai ver isso em alguns exemplos. Vamos lá. Antes, veja, nós temos palavras novas, sempre que a gente começa um exercício, palavras novas para aumentar o nosso vocabulário. E aqui as nossas palavras é o verbo blepo, que significa ver, o verbo erro, que significa ter, e a palavra uranos, que significa céu. Agora, você sabe o que significa este ro aqui? Lembra da outra aula que eu disse que mais para frente você entenderia o que significa? Ro significa, então, o artigo. É o artigo que vai me indicar se essa palavra aqui ela é masculina, ela é feminina ou se ela é singular. Se eu voltar o slide, a terminação ou a forma do artigo ro significa que é o masculino. Portanto, se eu vou para essa palavra, uranos, e tem esse artigo ao lado aqui, ro, é para me indicar que essa palavra uranos, céu, ela é masculina na língua grega. Poderia ser neutro, né? Mas ela é masculina. Então, vamos fazer um exercício aqui. Nós temos aqui 5 versos bíblicos. E nesses versos nós temos algumas palavras sublinhadas. E o nosso objetivo é descrever, usando aqueles termos N de nominativo, G de genitivo, D de dativo, okay? A de acusativo e V de vocativo, o que cada uma dessas palavras sublinhadas ela representa aqui nessas frases. Então, quando eu leio aqui a primeira frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu é o sujeito. Se é o sujeito, o único que pode ser o sujeito é o caso nominativo.
De fato, então, a letra N nós vamos colocar aqui embaixo do eu. O que você acha que significa, então, o caminho, a verdade e a vida? Todas essas palavras, na língua grega, vão entrar no mesmo caso. Que caso é esse? Bom, se você disse que é nominativo, você acertou. Por que é nominativo? Porque nós temos aqui não um verbo de ação, mas um verbo de ligação. E toda vez que nós temos um verbo de ligação, o que vem depois é chamado de predicativo do sujeito. É um atributo ou uma qualidade que está sendo descrita sobre o sujeito e, portanto, também é nominativo. Se fosse um verbo de ação, nós teríamos então um complemento verbal que poderia ser um objeto direto ou um objeto indireto. Vamos então essa outra frase. Revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1:1. Aqui nós não temos verbo algum, nós temos dois substantivos interligados por uma preposição de. Você consegue lembrar qual é o caso que representa a ideia da preposição de? Bom, antes vamos ver esse aqui. Revelação, que não tem preposição alguma com ele, a gente vai entender, aqui nós não temos um contexto, a gente vai chamar isso de nominativo. Mas poderia ser um acusativo também, ou até mesmo um dativo. Nós não temos um contexto, vamos chamar de nominativo. Mas agora, o de Jesus Cristo, isso é importante, porque como ele está acompanhado da preposição de, essa preposição não aparece na língua grega, mas ela está implícita no caso. Que caso é esse? É o caso genitivo. É aquele que dá a ideia de posse ou de pertencimento, ou que faz uma descrição sobre o substantivo precedente, que no caso aqui é revelação. Essa revelação, ela pertence, ela ela foi feita por Jesus Cristo. Na nossa próxima frase, diariamente Jesus ensinava no templo. Lucas 19:47. Então, Jesus agora está junto do verbo ensinava, e depois nós temos um adjunto adverbial de lugar, que é no templo, que a gente vai chamar isso de complemento verbal aqui, mas então nós temos agora um verbo de ação, não mais um verbo de ligação. Então Jesus se encaixa em que aqui? Bom, se Jesus está, na nossa língua, antecedendo o verbo, precisamente ele é o sujeito. Quem ensina? Jesus. Então, Jesus é o nominativo, porque o nominativo é o caso do sujeito. Agora, no templo é algo que complementa o verbo ensinar, ok? Do ato de Jesus ensinar, o local onde ele ensinava. E tem uma preposição aqui, a preposição em mais o artigo o, que fica no. Então, no templo, é necessário, entre esse complemento templo e o ensinar, precisa haver uma preposição. E quando há preposição, a gente chama isso então de objeto indireto. Ele não consegue, o verbo não consegue chegar até o objeto, até o complemento dele, sem o auxílio de uma preposição. Portanto, a gente chama isso de objeto indireto e na língua grega a gente dá o nome disso de dativo. Então, esse é o caso dativo. E agora aqui, a outra frase, vi novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra pertencem ao mesmo caso, Apocalipse 21:1. Que caso é esse? Quem viu? Eu, que é um sujeito oculto, que estaria no nominativo, se fosse escrito aqui. Então, vi novo céu e nova terra é o complemento do verbo, ou da ação de ver. Então, novo céu e nova terra representam um objeto. Que tipo de objeto? Direto ou indireto? Bom, existe uma preposição? Não existe preposição. Logo, se não existe preposição, o verbo alcança o complemento diretamente. É chamado, então, de objeto direto e na língua grega a gente dá o nome disso para acusativo. Então, ambos novo céu e nova terra estão no caso acusativo. E, portanto, no último, já dei o spoiler, mas menina é um chamamento, Menina, levanta-te. Jesus diz isso em Lucas capítulo 8, verso 54. E o que significa o chamamento? Menina, chamando alguém, Como eu disse antes, Lázaro, é o vocativo. Esse aqui é o caso do vocativo. Repetindo, não existe vocativo com artigo em grego, então, portanto, a gente não tem um formato do artigo no vocativo, porque não existe isso. Vamos para mais um exemplo e agora a gente vai entrar a fundo mesmo nos versos grego, não escritos em português, mas escritos precisamente em grego, que é o nosso maior objetivo. Então, vamos ver as palavras novas. A gente tem a palavra doulos, que também tem o ró ao lado, significa que é masculina, que a tradução seria escravo ou servo. E nós temos a palavra, um verbo, pisteuo, que é o verbo crer, acreditar. E, por último, chronos, que também é acompanhado de ró, porque significa que é uma palavra, um substantivo masculino, que significa tempo. E vamos fazer a leitura disso,
tote ho Jesus elalese, tois orlois kai tois matetais autu. Ok? O que significa isso? Então falou Jesus. Jesus está em vermelho porque o Ró que acompanha Jesus está em vermelho. Embora na nossa língua, no português, ficaria estranho, então falou o Jesus, o tradutor preferiu não colocar o artigo na tradução ao lado de Jesus, porque soa melhor sem o artigo na nossa língua. Mas veja que na língua grega existe um artigo acompanhando o nome próprio de Jesus, Ró Jesus. E para eles não era estranho de forma alguma, não era nem um pouco estranho. Então, Jesus está no caso nominativo porque o artigo dele tem que concordar em gênero e número, também está no caso nominativo. Então, Jesus aqui eu sei que ele é o sujeito da frase porque o artigo está no nominativo e, consequentemente, a gente não viu ainda, mas a gente vai ver mais para frente, a terminação do nome Jesus também está no nominativo. E agora, em seguida, nós temos a expressão tois, duas vezes, né? Antes de orlois e antes de matetais, certo? Então, duas vezes esse artigo aparece. E qual é a forma dele? Bom, só colocar ali, nós temos então o nominativo, masculino, singular é o nosso Ró, e o verdinho aqui nós temos então o dativo. Por que dativo? Porque essa é a terminação na nossa memorização, né? Ró, tu, to, ton, rói, ton, tois, ok? Nominativo, genitivo, dativo. A terceira, do plural. Então, é um dativo, ele é masculino, porque se eu for no dicionário encontrar a palavra orlos, significa multidão, e é uma palavra masculina, e matetais, que é matete, que significa discípulos, também é uma palavra masculina, embora está aqui no feminino, mas a gente vai ver isso mais tarde. Então, tois acompanha duas palavras masculinas, então, e são duas palavras no plural, que são as multidões e os discípulos. Então, dativo, masculino, plural. Então, é importante que você entenda que a partir de agora, nós vamos analisar pedaços, né, daquilo que a gente está estudando na nossa aula, nós vamos analisar pedaços das palavras destacadas no nosso texto grego. Porque esse é o grande objetivo de estudar línguas antigas, línguas mortas, como o hebraico, o grego, o aramaico e outras línguas mais. É você observar o texto e você entender como que esse texto funciona, como que as palavras se relacionam entre si. E é, portanto, importante que você aprenda a olhar o texto e a explicar cada palavra, fazer uma análise sintática, morfológica, né, ou até mesmo ortográfica de cada palavra. Ortográfica para que você leia bem, morfológica para que você saiba o que cada palavra é, qual é a classe que ela pertence. E sintática para que saiba qual é a função que ela está executando precisamente na frase. Porque se você não souber, você pode simplesmente ler a frase e pegar uma palavra que é um objeto e interpretá-lo como um sujeito. E você vai mudar totalmente o significado da frase. Por isso é importante observar cada um desses pontos. Vamos para mais um verso. Palavras novas é a palavra adelphos, que também tem o ró, que é uma palavra masculina, é irmão. Akuo, que é o verbo ouvir, ok? E pistel aqui, que eu já falei antes, acho que está marcado de novo, que é crer, acreditar. Então vamos para esse verso aqui, que é Marcos 1:1. E diz assim, arche tu evangelio Iesu Christu huiu tu teu. Veja que a gente tem várias vezes o som U sendo mencionado aqui. Por quê? Porque nós temos o caso do tu aqui, né? O artigo tu aparece duas vezes. Isso porque esse é o caso do genitivo, como nós vimos anteriormente. Ró, tu, toton, né? Então, ró, tu, a segunda vez que ele aparece, é nominativo, genitivo. Genitivo significa que é um substantivo descrevendo um substantivo anterior, por meio da ideia de pertence a, vem de, e vai sempre ser utilizado no português a preposição de, como a gente vê aqui, olha. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Faltou marcar esse aqui, que também aparece ali. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, como artigo, nós temos duas vezes, né, o artigo aparecendo.
mas a ideia genitiva nós temos 3 vezes. 1, 2, 3 vezes aparecendo. Ok? Então, princípio do evangelho. Então, arche tu evangelho. Ok? Tu evangelho. Evangelho você consegue imaginar o que significa, né? Evangelion, então evangelho, né? Parecido com o termo em português, porque de fato vem do grego. Então, do evangelho e huiu tu teu, do filho de Deus. Então, tu teu de Deus, filho de Deus. Então, vamos analisar isso, como que a gente analisa essas expressões. Então, é um genitivo, okay? Ambos são genitivo. O primeiro, evangelion, é um termo neutro, então ele é neutro. E o segundo, então, tu, que está acompanhando o teu, que é uma palavra masculina, então ele é masculino aqui e ele é neutro aqui. Por que essa confusão aqui se ambos são a mesma forma? Se nós voltarmos lá naquela regrinha, nós vamos ver que existem umas repetições. Então, o tu é a forma genitiva tanto para o masculino, como também é a mesma forma para a forma neutra, os substantivos que são do gênero neutro. Então, como que eu vou diferenciar se esse tu ele pertence ao masculino ou se esse tu, que é o mesmo som, mesma grafia, pertence ao neutro? É através da palavra que ele acompanha. Nesse caso aqui, eu sei que evangelion é uma palavra neutra, porque eu vou no dicionário e o dicionário me fala que o evangelion é neutro. E eu sei que theos, né, que é a forma completa da forma teu, eu vou no dicionário e eu percebo que theos é masculino. Então, esse tu aqui está acompanhando uma palavra masculina, então esse tu é masculino. Esse tu está acompanhando uma palavra neutra, então esse tu aqui é neutro. E ambos estão acompanhando palavras no singular, então eles são singulares. E o último aqui, nosso último verso, um pouquinho mais longo, a gente tem palavras novas também, novamente, ergon, to. O to indica que essa palavra, então, ela é neutra. Então, ergon, to significa trabalho, ok? É o artigo que me indica o gênero. E sabaton, to também, que é uma palavra neutra, que é um hebraísmo, né? Significa que sabaton vem de sábado, que exatamente é isso que significa, mas foi transformado, foi transliterado do hebraico para o grego, então virou sabaton. Como que a gente lê esse verso, então, de Mateus 7, versículo 4? Então, e pos epeis to adelfo su, afes ekballo to karfos apo, tu oftalmu su, kai idu he dokos ento oftalmo su. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu olho? Então, como que nós vamos analisar? Vamos analisar um pedaço por pedaço aqui de cada uma dessas palavras destacadas por cores. Então, o primeiro to. Essa terminação eu vou lá na memorização. Ro, tu, to. Ok? Ro, tu, to. Esse é o formato to. Então, to é o dativo. Então, vamos lá, dativo. Ele é masculino ou feminino? Então, para eu saber disso, eu preciso entender essa palavra, adelfo, que eu olho aqui, adelfos está acompanhado do artigo ro, que é masculino, então essa palavra é masculina, logo esse aqui também é masculino. E ele é singular ou plural? Bom, ro, tu, to, é a primeira vez que eu estou declinando, então é o singular. Se fosse na segunda sequência, seria o plural, então é singular. O próximo aqui, o to. To eu sei que é a forma do neutro, ok? É único para o neutro, não existe outra igual a esse. Então, to é neutro, logo karfos aqui é uma palavra neutra também. E ele é singular porque essa é a forma to, tu, to, ton, né? To, tu, to, ton, to, tu, to, ton, hoiton, tos, tus, retesteten, hoiton, tos, tas, to, tu, to, ton, tos, ta, ok? To, tu, to é a forma do neutro. Então, essa é o nosso neutro singular. Se fosse plural, seria ta e não to. E por último, aqui nós temos tu, que é o azul, que é penúltimo, desculpa. É o tu, que é o azul, que indica o genitivo, né? A terminação tu é genitiva. Pode ser neutro.
eu vou saber se é ou não, vou colocar lá genitivo, vou saber se é ou não pela palavra seguinte, oftalmo. Então, oftalmos é uma palavra masculina. Então, se tu é a versão masculina do artigo. E ela é singular, porque esse é o formato do singular, se fosse plural seria ton, ok? E por último, então, lembrando que esse último verde aqui é o mesmo que o lá de cima, e o vermelho, então, significa que é um nominativo, ele é o sujeito aqui, possivelmente. Então, é um nominativo, ele é feminino, porque essa é a única forma para o feminino, é re, e ele é singular, porque essa é a única forma do feminino, se fosse plural, seria rai. Então, ele é singular. E a gente vê isso, esses artigos aparecendo aqui no texto, né? Então, o dirás a teu irmão, ou seja, para o teu irmão, significa que é um dativo. Trave no teu olho, ok? Exige uma preposição, continua no dativo. Então, tirar o argueiro, nós não temos aqui preposição. Deixa-me tirar o argueiro, é diretamente o do verbo para o complemento, então é acusativo. Do teu olho, então o argueiro está sendo descrito, né? A ideia do olho, argueiro do olho, por causa do genitivo que acompanha, então, esse acusativo, ok? Então é isso, resumindo então, voltando para aquela tabela, vamos fazer uma recapitulação. Essa tabela ela é muito importante para que você memorize, porque se você memorizar os artigos, você vai conseguir memorizar também as terminações dos substantivos que serão temas das próximas aulas, dos substantivos masculinos, dos femininos e dos neutros. Então, como que a gente lê essa tabela? Ho, tu, to, ton, hoi, ton, tois, tus. He, tes, te, ten, hai, ton, ta, estás. To, tu, to, ta, ton, to, está. Ok? Boa sorte, bons estudos e a gente se vê na próxima aula.